professora Adriana Malheiros, canal Ensinando Odontologia, e o nosso bate-papo hoje é sobre os articuladores. A primeira pergunta que a gente vai fazer é por que usar o articulador? Então, nós temos várias situações clínicas, tem momentos que nós precisamos analisar a oclusão dentária do paciente. É mais fácil fazer isso sem o paciente do que investir um tempo muito grande, cansativo, né? Então, normalmente nós fazemos a avaliação fora, através da montagem dos modelos desse paciente no articulador, e depois a gente só checa o que for necessário com o paciente, diminuindo assim o tempo clínico. Nós podemos também montar os modelos para fazer um enceramento diagnóstico, para reconstrução de estruturas que foram perdidas, como também nos permitir transferir para a bancada de um laboratório essas características do paciente para que o técnico possa confeccionar, por exemplo, as próteses. Só que se a gente mandasse somente os modelos, ficaria muito mais complicado isso. Então, quando a gente faz a montagem dos modelos no articulador e esse articulador permite simular algumas características desse paciente, isso faz com que a nossa avaliação ou o trabalho protético ele venha mais próximo do que é o desejado, permitindo assim só pequenos refinamentos diretamente no paciente. Outra pergunta é se o articulador é 100%. No mercado, nós temos vários tipos de articuladores, né? O não ajustável, o semi-ajustável, o totalmente ajustável. Pelo nome a gente já sabe que um não ajusta praticamente nada, permite relacionar os modelos, mas está muito fora do que é o padrão ósseo facial de um paciente. O semi-ajustável já nos permite regular algumas características e o totalmente ajustável, pelo nome, nos permitiria regular muito mais características. Mas vamos pensar juntos. Olha, eu estou aqui. Se eu quisesse montar o meu caso e o caso de todos esses pacientes em um mesmo articulador semi-ajustável ou totalmente ajustável, eu conseguiria. Ora, nós sabemos que nós temos anatomias parecidas, mas um indivíduo é diferente do outro. Preste atenção. Agora analise mais essa situação. Os articuladores, aqui eu tenho partes de um semi-ajustável. Se a gente pensar em músculos, em ligamentos, em bases ósseas, são anatomias muito diferentes, são anatomias cheias de detalhes, né? Que uma estrutura metálica não reproduz em 100%. Então, respondendo a pergunta que nós fizemos anteriormente, não, nem um articulador é 100%, mesmo o chamado totalmente ajustável. Ele só me permite mais ajustes, mais regulações próximo ao que é a característica do paciente. Mas ele não é 100%, e isso a gente já entendeu pelas considerações feitas anteriormente. Dentre os articuladores, não ajustável, semi-ajustável, totalmente ajustável, o semi é o mais utilizado. O não ajustável está muito aquém do que a gente deseja. O totalmente ajustável ele é mais complexo e tem um custo mais alto. Então o semi é mais simples, tem um custo mais baixo, o que facilita a aquisição tanto por profissionais que estão começando quanto para profissionais mais experientes. E o bom é que as pesquisas mostram que se a gente fizer uma montagem num semi e num totalmente ajustável, a diferença, o ganho que a gente teria com totalmente ajustável é insignificante. Então, por que complicar se a gente pode simplificar? E por isso, a partir de agora, nós vamos começar a abordar de forma mais direta o articulador semi-ajustável. Então, vamos conhecer um pouco da estrutura desses aparelhos. Aqui eu tenho dois articuladores semi-ajustáveis, um do tipo Arcon e outro do tipo não Arcon. A diferença entre um e outro é a localização do côndilo, que simula o côndilo mandibular. A mandíbula está na parte inferior. Os ditos articuladores Arcons são aqueles em que o côndilo ele vem na parte inferior do articulador e a cavidade articular ela está na parte superior.
Nos articuladores não Arcon, o côndilo vem na parte superior e a cavidade articular ela está fixada na parte inferior, o que seria o contrário da anatomia. No entanto, as pesquisas mostram que isso não gera grandes diferenças entre usar um modelo ou outro. O mais comum é o do tipo Arcon. O articulador semiajustável faz movimento de abertura, fechamento, lateralidade para um lado, para o outro, e o movimento de protrusão. E nesse caso, é como se a gente estivesse deslocando para trás. Porque no articulador, a parte que desloca é a superior. E nós sabemos que na nossa anatomia, o único osso móvel que nós temos é o inferior. Então, por isso que às vezes a gente tem a sensação que no articulador, quando a gente faz esse deslocamento da parte de cima para trás, dá a ideia de que é retrusão, mas não é, é protrusão, tá? Presta atenção no côndilo, que quando eu faço esse deslocamento do pino incisal indo para trás, mas é como se a parte de baixo viesse para frente, o côndilo ele desloca para frente da cavidade articular, que é o que acontece quando a gente faz a protrusão. O único movimento que o articulador não faz é o movimento de retrusão. O articulador semiajustável nos permite regular algumas informações presentes no paciente, tipo distância entre os côndilos de um lado ao outro, inclinação da cavidade articular e o ângulo de Bennett. Nós vamos explicar na sequência da aula cada um desses itens. Agora, o que nós queremos mostrar é onde a gente regula isso no articulador. Ao fazer o arco facial no paciente, nós vamos observar se vai ser marcado uma distância 1, que é toda essa área aqui até chegar nessa primeira marca, ou se será uma distância 2, que é entre as marcas, ou se será uma distância 3. A partir daí, nós vamos então posicionar os côndilos no articulador. Se a distância for 1, nós vamos colocar esses côndilos nesses dois orifícios mais próximos. Se for 2, fica aqui no meio, onde estão, e se for 3, a gente transfere eles para cá. Sempre vem uma chavezinha que nos permite modificar essa posição. Simples assim. Só que nós sabemos que esses côndilos, eles vão se relacionar com a área do articulador que simula a cavidade articular. E por isso, essa distância entre a cavidade articular também tem que ser devidamente calibrada para encaixar corretamente com a posição dos côndilos. Então, se a distância for 1, eu vou aproximar ao máximo uma cavidade da outra. Para isso, eu folgo esse parafuso para dar liberdade a essa rosca e aí eu aproximo. Se a distância for 2, então eu vou deixar eles um pouco mais separados. E se a distância for 3, eu vou separar mais ainda. Ainda nessa área que simula a cavidade articular, eu posso calibrar a inclinação da guia condilar. E essa inclinação ela pode variar de 0 a 60 graus. Normalmente, nós vamos trabalhar nessa média de 30 graus. Então, posiciono aqui e vou, então, apertar esse parafuso para manter aí no 30 graus. Ainda nessa cavidade articular, na parte superior, a gente tem essa aleta onde a gente regula o ângulo de Bennett. Não se preocupem que logo em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre cada estrutura dessa. Então, aqui a gente tem a possibilidade de levar até 45 graus, né? Então, de um traço para o outro é 5, 10, 15, o próximo vai ser 20. Ó. E geralmente a gente trabalha em 15 graus, aperta então esse parafuso para manter aí em 15 graus.
Então, conforme nós vimos na explicação anterior, basicamente a gente vai regular aí a inclinação da guia condilar, definir a distância intercondilar e a regulagem do ângulo de Bennett. A guia condilar ela está relacionada ao movimento de protrusão. Quando a gente faz a protrusão, o côndilo ele sai de dentro da cavidade e vai em direção à eminência. Entre essa passagem da cavidade para a eminência existe uma inclinação. E essa inclinação no articulador ele tenta simular através dessa guia condilar. Quando a gente faz a protrusão, o dente que guia esse movimento são os dentes anteriores. E os posteriores, eles devem sair de contato, porque durante este movimento são produzidas forças horizontais. E a gente sabe que os dentes posteriores não recebem bem essas forças horizontais. Eles foram preparados para receber forças mais verticais. Tem uma aula no canal de movimentos mandibulares onde eu detalho muito mais isso. Seria interessante assistir. Então, quando eu regulo essa guia condilar, essa inclinação da guia condilar, isso vai influenciar na altura da cúspide, na profundidade de fossa e também na curva de Spee. Quanto maior for essa guia condilar, mais altas serão as cúspides. E isso muitas vezes não é interessante, porque se eu tenho cúspides mais altas, eu vou ter que, na protrusão, abrir muito mais espaço lá atrás para que não tenha risco dos dentes se tocarem. E é claro que aí nós estamos falando numa situação onde nós vamos reabilitar o indivíduo, né, colocando os dentes posteriores, e a gente quer o quê? Que quando ele faz a protrusão já separe o mais rápido possível. Então, se as cúspides forem muito altas, isso vai exigir uma desoclusão, a criação de espaços posteriores muito maiores. Então, para reabilitar os indivíduos, é mais fácil, é mais adequado, tem menos chance de trauma se eu trabalhar com cúspides mais baixas e uma desoclusão mais rápida. O paciente vai vir para a protrusão, ele mal iniciou a protrusão, eu já crio os espaços lá atrás, né? Então, por isso, normalmente, nós vamos trabalhar com uma inclinação de guia condilar mais baixa, menor. Então, essa inclinação, ela pode ser do zero, né, sem inclinação nenhuma, aos 60 graus. Geralmente, nós trabalhamos aí no meio, 30 graus. Existe como personalizar e padronizar de acordo com uma característica mais próxima do paciente, mas isso demanda mais trabalho, fazer vários registros, né? E as pesquisas mostraram que se eu trabalhar numa distância média, aí, no caso 30 graus, praticamente o resultado é o mesmo. Então, por que aumentar a atividade com o paciente, fazendo mais registros, o que pode gerar também mais distorções, se as pesquisas já mostram que trabalhando no meio, em 30 graus, eu já consigo um bom resultado em termos de reprodução das características. A gente já viu que o articulador não é 100%. Com relação à distância intercondilar, ela vai interferir na escultura dos sulcos. Sulcos da área de trabalho, suco da área de balanceio. Como assim? A gente sabe que os dentes posteriores, eles apresentam mais de uma cúspide e existem sulcos que separam essas cúspides. Esses sulcos, eles estão aí como uma forma de evitar interferência, justamente quando se faz lateralidade, os dentes posteriores não devem se tocar. Quando se faz protrusão, os dentes posteriores não devem se tocar. Então, são áreas de escape, são áreas de passagem para que a cúspide do inferior não bata no superior. Ela tem uma área para se deslocar, né? Já que é um sulco, é uma profundidade para passar sem bater. Então, a distância intercondilar ela interfere nisso.
E essa distância ela vai ser regulada através do arco facial. Quando nós finalizamos o arco facial no paciente, nós vamos ter na base desse arco uma numeração que vai nos dizer se a distância é 1, 2 ou 3. O ângulo de Bennett interfere no movimento de lateralidade. Quando nós pensamos em deslocar a mandíbula para um lado ou para o outro, um dos côndilos irá permanecer dentro da cavidade e só vai rotacionar dentro dessa cavidade, e o outro precisará transladar para permitir que essa mandíbula vá para o lado desejado. O côndilo que translada, para que ele consiga levar a mandíbula para o lado desejado, ele vai ter que fazer um deslocamento para frente, para baixo e para dentro, ou seja, em direção à linha média, ao eixo sagital. E esse deslocamento forma com esse eixo sagital um ângulo. Quem observou esse deslocamento do côndilo e esse ângulo formado foi Bennett. Por isso, o nome ângulo de Bennett. Tem várias aulas no canal, seja de movimentos mandibulares, de sistema estomatognático, onde eu deixo muito claro, que a função dos dentes é mastigar. Então, os dentes trabalham triturando os alimentos para a gente deglutir de forma adequada, ter uma digestão adequada, e um melhor funcionamento do nosso organismo como um todo. E para isso, para que a gente consiga mastigar, a gente precisa fazer movimentos de lateroprotrusão. Ninguém mastiga abrindo e fechando, a gente faz para um lado, para o outro, e para isso a gente precisa tanto protruir quanto levar a nossa mandíbula para o lado. Então, o lado que a gente mastiga é o lado que a gente está trabalhando, é o lado que eu estou triturando os alimentos. Então, se eu mastigo do lado esquerdo, então esse é meu lado de trabalho. É desse lado que está ocorrendo o movimento de Bennett. Do lado oposto é o lado de não trabalho, o lado de balanceio, e é onde vai existir o ângulo de Bennett. Por quê? Porque para eu mastigar desse lado, eu preciso que o côndilo do outro lado translade, para permitir que a minha mandíbula desloque para o lado de trabalho e eu consiga triturar os alimentos. Então, em resumo, o lado de trabalho é o lado que eu estou mastigando, onde ocorre o movimento de Bennett. O movimento de Bennett, a lateralidade para esse lado ocorreu porque do outro lado, o côndilo que translada forma o chamado ângulo de Bennett, que é justamente esse deslocamento para frente, para baixo e para dentro, que permite que essa mandíbula vá para o lado desejado e possa então fazer a mastigação. Nosso bate-papo está quase chegando ao final, mas eu ainda queria falar com vocês sobre esses dois articuladores, o chamado de distância média e o calibrado de fábrica. Nós vimos ao longo dessa conversa que, apesar da possibilidade de regular ângulo de Bennett, inclinação da guia e distância intercondilar, nós trabalhamos dentro de uma média. No final das contas, a gente estava só regulando mesmo era a distância intercondilar. Isso porque as pesquisas mostraram que trabalhando com médias funcionava muito bem, então não precisaria investir tempo regulando tudo isso. Por isso, eles resolveram estruturar um articulador semiajustável já todo padronizado, em 15 graus para o ângulo, em 30 graus para a guia e com uma distância intercondilar média, que seria a de número 2. E dessa forma simplificaria mais ainda, sendo necessário somente fazer o arco facial, transferir isso para o articulador. E o articulador calibrado de fábrica, ele foi criado para solucionar os incômodos. Por exemplo, eu tenho meu articulador semiajustável, se eu montasse o caso, um articulador semiajustável, e encaminhasse
Para o meu técnico de laboratório, somente os modelos nas placas de montagem e lá ele botasse no articulador dele, isso dava diferença na forma como os modelos se relacionavam. O que os fabricantes fizeram? Eles criaram a versão do articulador semi-ajustável calibrado de fábrica. Bastava que eu comprasse um e o meu técnico também comprasse um que viesse calibrado. Por isso que vocês observam na imagem que na parte inferior existe uma placa metálica, uma base metálica. É essa base metálica que garante que se eu montar em um articulador desse no meu consultório e enviar para o técnico somente os modelos nas placas de montagem e ele bota no articulador dele, que também foi calibrado pela fábrica, o resultado é o mesmo. E isso facilitou muito o envio para o laboratório, que você diminuiu a quantidade de material que você enviava, principalmente quando o seu laboratório não é na mesma cidade que você reside. Então, simplificou bastante. Eu espero ter ajudado. Se gostaram, não esqueçam de dar o like, se inscrevam no canal, nos sigam no Instagram. Todo esse trabalho é feito para ajudar vocês, para aprender com vocês, porque ensinar também é aprender. Até a próxima!